Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma noite nós nos reunimos para glorificarmos e exaltarmos o nome santo do Senhor. Pela misericórdia de Deus, entrando em sua casa pelas mídias sociais para poder anunciar a palavra de Deus. Saiba que Deus, o Senhor, é aquele que estabelece todas as coisas sobre nossas vidas. Quero dizer aos irmãos que tenho muita saudade da igreja, muita saudade dos irmãos, que os irmãos possam estar no seu lar, reunidos, se resguardando, para que a bênção do Senhor continue sobre nossas vidas. É como nos dias ali do Êxodo, né? Nós estamos dentro de casa com o sangue nos umbrais da porta, nos resguardando daquele que vai passar por cima e vai levar os primogênitos. Amém? Deus abençoe os santos. Quero convidar a nossa irmã Cida para estar orando e logo após nossa irmã Teresa estará adorando o Senhor. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Neste momento também eu quero expressar aqui o nosso sentimento de muita saudade de vocês. Espero que todos vocês estejam bem. Neste momento nós vamos orar, pedindo que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade de nós estarmos aqui em sua casa, Senhor, e estamos aqui apresentando essa live, Senhor, e neste momento nós queremos te pedir que o Senhor use o teu servo, que irá transmitir a sua palavra, Senhor, que o Senhor possa usá-lo na dependência do teu Espírito Santo. Peço também que o Senhor prepare os nossos corações para nós recebermos a tua palavra, Senhor, que a tua palavra seja o nosso alimento, Senhor, nesta noite, que o Senhor possa, Pai, nos edificar, nos consolar, nos exortar, Senhor, conforme a tua vontade. Pai, alcance os teus filhos, Senhor. Pedimos que o Senhor continue cuidando, porque nós cremos, Senhor, que a tua graça é suficiente para nós. Sabemos que o teu poder, Senhor, se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor fale conosco. Amém, Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Iremos louvar a Deus com o hino 126. Amém? Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como os mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. E no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e
inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Agradeço a minha oportunidade no nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Quero que você, no seu lar, abra a sua Bíblia aos Hebreus, o capítulo é o 2. Nós vamos ler o verso 14, o verso 15, o verso 16, 17 e 18. A proposta hoje é nós concluirmos este capítulo, o capítulo 2, para que possamos ingressar no capítulo 3, ok? Nós temos um slide inicial para ser apresentado a você, onde nós colocamos o propósito da encarnação, ok? O propósito da encarnação. O escritor aos Hebreus, ele vai trazer a nós este tema. Vamos ler. Quero ler com os irmãos, que nos diz assim, verso 14: E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou da mesma coisa, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Amém? Terminamos aqui então a leitura deste capítulo, o capítulo 2. Nós já estamos há algumas semanas falando em cima desta proposta, ok? Semana próxima passada nós trabalhamos também a intenção, o propósito da encarnação. E hoje nós retomamos o tema, porque o escritor aos Hebreus, ele continua trazendo aqui o pensamento, o raciocínio, dentro deste texto, ok? Falando sobre a intenção e o propósito do Cristo que encarnou. Então, desde já, eu quero que os irmãos pensem comigo novamente sobre o propósito da encarnação. Nós citamos a semana próxima passada e utilizamos bem o versículo 9 de aos Hebreus, e ao ler este versículo 9 do capítulo 2, ele vai nos mostrar, desde já, a intenção de Deus em que seu Filho encarnasse. Então eu gostaria de ler e queria que você acompanhasse na sua Bíblia comigo. O verso 9 nos diz assim: Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Observe, o verso diz, por causa da paixão da morte. Mas agora, ainda não o vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Como eu disse na introdutória, Jesus, ele veio para restaurar aquilo que o homem perdeu. Aquilo que o homem, infelizmente, por causa da queda, ele desprezou, ele se confundiu, ele caiu da graça, caiu da glória de Deus, por causa
da alimentação da árvore da ciência do bem e do mal. Mas, falando desse propósito, quero deixar aqui um pensamento aos irmãos, e aí, já pulando para o próximo slide, o Filho de Deus tornou-se humano. E agora, pensando a partir do verso 14, como nós lemos lá, diz assim: visto como os filhos participantes da carne e do sangue, visto como os filhos participantes da carne e do sangue, também ele participou da mesma coisa. Quero já dizer aos irmãos, Jesus precisava se tornar um ser humano. A necessidade do Cristo em se tornar um ser humano é para que ele tivesse condições de cumprir aquilo que está escrito no versículo 9. Vou relembrar aos irmãos o verso 9, quando o escritor aos Hebreus ele coloca: vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão e da morte. E é curioso também nós observarmos o verso 10 deste mesmo capítulo, quando ele diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante tudo quanto existe, fizesse muitos filhos, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse. A minha tradução, ela fala sobre consagração. A consagração de Cristo, ela só foi completa porque ele se tornou um ser humano. Amados, se Jesus não fosse homem, como eu disse aqui a semana próxima passada, ele não tinha condições de subir ao madeiro e morrer na cruz. Na tradução NVI fala que ele foi aperfeiçoado na morte. Aí a pergunta nossa é: como é que o Cristo vai ser aperfeiçoado? Vamos raciocinar aqui. Como pode Deus sentir dor? Como pode Deus sentir cansaço? Como pode Deus sentir o sofrimento humano se ele não tem um corpo humano? Então a necessidade do Cristo em nascer de uma virgem, como foi profetizado em Gênesis, e a proposta como Deus estabeleceu o caminho para a salvação, assim foi cumprido. Então logo, quero já trazer aqui um raciocínio aos irmãos. A nítida declaração do propósito de Deus é dada no versículo 9, ok? Mas agora o autor de Hebreus, ele exemplifica dois propósitos interessantes deste nascimento do Cristo. Primeiro dele, a sua morte, para aniquilar o poder do pecado, como fala aqui, o poder de Satanás, como fala aqui no versículo 14, e também para estabelecer esta filiação entre os seres humanos com Deus. Os irmãos lembram que lá no Salmo 22, verso 22, Jesus, o salmista profetiza, ele declara que Jesus, ele não tem vergonha de se reunir com os seus irmãos. Então, neste Salmo, o Senhor, ele, claro, profetizado por ali o escritor do Salmo, que ele é a provisão e a paga da nossa salvação. O Salmo 22, você pode anotar aí. Mas também quero trazer aos irmãos, e eu gostaria que, se possível, a nossa irmã Cida lesse aqui para mim, o Salmo 40, o verso 7 e o verso 8, amém? O verso 7 e o verso 8. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Este salmo, ele retrata justamente a vinda messiânica do Cristo. E quando nós lemos este salmo, e é colocado aqui pelo escritor, pelo poeta, então disse: eis aqui venho. Olha só, as palavras do Cristo estando no meio de nós, seres humanos. Aqui venho.
No rolo do livro está escrito de mim. O que ele está dizendo? Que as profecias acerca do Messias para nascer, para ser homem e encarnar e estar no meio dos homens. E olha que curiosidade. Aqui ainda no verso 8 diz que ele sente prazer, ele se deleita em fazer a vontade do Pai. Deus meu, ele fala, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Automaticamente, meu coração se lembra daquele momento em que o Espírito Santo desce em forma de pomba, ali quando Jesus está sendo batizado nas águas, e a voz do Senhor brada, e João Batista ouve, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus, ele nasceu para nos dar o direito, aleluia, da vida eterna. Glória a Deus. Ele participou das mesmas coisas. Em tudo Jesus foi tentado. Nós lemos na outra feita, semana próxima passada, em Filipenses, capítulo 2, versos 5 ao 11, quando ele coloca ali o escritor, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se humilhou, e se humilhou na forma de homem, e como homem, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. O propósito da encarnação do Cristo era nos dar a vida eterna. Era dar a mim e a você a vida eterna. Romanos 5, verso 12. Vamos dar uma olhadinha em Romanos 5, verso 12. Quando esta ação, essa atitude, por que essa atitude do Senhor, de Deus para conosco, foi uma atitude necessária. Aqui em Romanos, o apóstolo Paulo, no verso 12, ele vai nos dar um pouquinho mais acerca deste entendimento. Quando ele coloca aqui, pelo quê? Por um homem entrou o pecado no mundo. Escute o que eu disse. Por um homem entrou o pecado no mundo. E aí Paulo, ele ainda continua no entendimento dizendo, pelo pecado a morte. Quem se tornou o detentor e o acusador das nossas vidas? Quem foi que é aquele que aponta os nossos pecados? É ele mesmo, o diabo. E quando aqui o escritor aos Hebreus no verso 14 coloca na parte B, ele diz o seguinte, capítulo 2, verso 14, parte B, ele nos diz, pelo que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quero aqui com os irmãos raciocinar um pouquinho sobre essa expressão, aniquilar o império da morte. Queridos, Satanás, nós seres humanos, ao cair no Éden, colocamos Deus no estreito. Como assim, pastor? Como pode um homem colocar Deus no estreito? É simples, irmãos, porque a intenção de Deus não era que o homem caísse. Mas, por causa da desobediência, Deus, ele precisava agir com justiça sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sobre a vida do nosso pai Adão. Então, quando o homem se alimenta da árvore da ciência do bem e do mal, vem sobre ele o estado da morte. Agora, uma curiosidade que nós precisamos pensar. Quem foi o primeiro a pecar? Senão o próprio diabo. Ele foi o primeiro a desobedecer à vontade e o querer do nosso Criador, do nosso Pai Eterno. E como nós observamos aqui em Romanos, e eu quero que você também acompanhe comigo, Romanos 3, 21, quando ele coloca para nós a dificuldade em que nós temos, né? Ele mostra para nós a forma como Deus precisava suprir esta necessidade da morte. Verso 21 nos diz assim, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. E aí ele coloca aqui ainda no verso 22, isto é, a justiça de Deus pela fé. A única forma de nós alcançarmos, aleluia, a única forma de nós alcançarmos a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Se você ainda não tem fé, eu convido a você a ter essa fé, a crer no teu Salvador, Jesus Cristo. Ainda
pensando neste capítulo, ele vai colocar aqui no verso 27. Onde está logo a jactância? Ele faz uma pergunta. O que é jactância? É a peleja. Onde está logo o trabalho? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. A nossa dívida, ela é excluída, ela é aniquilada porque o Cristo morreu em nosso lugar. Este primeiro verso, ele nos conclui dizendo o seguinte, e aqui eu quero finalizar o raciocínio deste primeiro verso, quando a expressão clara da vontade de Deus é manifesta na morte do Senhor. E o julgamento de Satanás foi feito na cruz. O julgamento do nosso inimigo foi feito na cruz. Eu gostaria que a irmã Cida ali procurasse capítulo 15 de 1 aos Coríntios, o verso 54 até o verso 57. É uma leitura um pouco extensa, mas é para nós pensarmos um pouquinho nesse trabalho de Deus em resgate à vida humana. 1 aos Coríntios, capítulo 15, o verso 54 até o 57. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém. Queridos, o agrilhão, as cadeias que nos prende, a força desse agrilhão é a lei. E a lei, ela julga automaticamente o pecado, o nosso pecado. E é isso que Paulo está dizendo. Mas a morte de Cristo nos deu a libertação desta condenação, ok? Saindo do verso 14 e entrando agora no verso 15, eu gostaria de pensar com os irmãos acerca, o diabo usa o medo para nos escravizar. É interessante que toda a raça humana, todos, têm o medo da morte, todos. Incondicionalmente todos temem a morte, porque não sabem o que vai acontecer após a partida deste mundo. Mas nós temos uma viva esperança. A nossa esperança está na crucificação de Cristo. Satanás, ele usa este subterfúgio porque, infelizmente, os seres humanos, eles andando em dissolução e pecado, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 25, quando a corrupção do homem, o seu pecado o envolve, nós precisamos entender que a força do pecado é a lei. E Jesus veio cumprir a lei, ok? Então, ao observarmos esse verso 16, o autor pode ter usado essa expressão para serem os destinatários desta carta, principalmente judeus cristãos. O autor ressalta que Cristo veio para ajudar os filhos de Abraão. Queridos, nós somos filhos de Abraão pela fé. Porque o Senhor disse: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. No verso 17, nós observamos, conforme a leitura de aos Hebreus, e eu quero aqui ler com os irmãos, ele vai nos mostrar o seguinte: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Como eu disse no início, se Jesus não fosse semelhante a mim e a você, se Jesus não fosse semelhante aos homens, se ele não tivesse padecido, sofrido,
Ele não teria cumprido, ele não seria um sacrifício perfeito na hora da crucificação, porque ele precisava sentir o que nós sentimos, ele precisava sentir a dor. Deus, não tem como Deus sentir angústia, mas na carne Jesus sentiu angústia. Não tem como sentir o desprezo, mas na carne Jesus sentiu o desprezo. Na carne Jesus sentiu fome, na carne Jesus sentiu medo, assim como eu e você. Lembra daquele momento no Getsemane, quando ele diz: se possível passa de mim este cálice? O temor estava no Senhor, ele suou gotas de sangue, mas ele disse: não faça a minha vontade, mas faça a sua. Glória a Deus. Então nesse verso 17, o escritor coloca: porque convinha que em tudo fosse semelhante a nós. Qual o objetivo? Ele vai dizer: para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Relembro os irmãos como aqui no verso 14, quando no verso 10 ele diz que ele precisava agregar muitos irmãos, muitos chamados, muitos que foram escolhidos e selecionados. Ele diz aqui no verso 10: porque convinha que aquele para quem todas as coisas, vou ler novamente, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante que tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. Como nós dissemos aqui a semana passada, Jesus ele veio abrindo o caminho. Então ele é o Filho que se tornou humano. A marca está no slide. A marca a natureza com um compartilhado. Deixa eu abrir um pouquinho mais a minha visão aqui que está sumindo. Marca a natureza compartilhada entre homens enquanto a raça durar, segundo o expresso fato singular de encarnar como aceitação voluntária da humanidade. Eu vou ler novamente. Marca a natureza de um participante, impressa de fato singular. Por que singular? Porque em Cristo, 100% homem, 100% Deus. Como aceitação, sendo o homem voluntário da humanidade. Jesus, ele foi o voluntário da humanidade. Haja visto que na cruz ele disse: está consumado a obra que me deste a fazer. Próximo slide, o propósito da morte. E no propósito da morte, eu quero aqui pensar com os irmãos no verso 17 e 18, e aqui nós vamos concluir. Tinha mais algumas coisas a dizer aos irmãos, mas não quero ser cansativos aos irmãos. O verso 17 nos diz que em tudo, ele foi incluído como ser humano, na humanidade. Ele sofreu, ele padeceu, ele sentiu alegria como um ser humano, ele sentiu tristeza como um ser humano. Ele precisava passar por todas as tentações como um ser humano, porém sem pecado, porém sem a prática do pecado, para que ele pudesse ser este sumo sacerdote misericordioso. Eu gostaria que a irmã Cida abrisse para mim lá em Filipenses 2, o verso 7 apenas, para que a gente possa entender a ação de Deus se tornando homem. A ação de Deus se manifestando como homem voluntário para nos dar a vida eterna. Filipenses 2, 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo,
tornando-se semelhante aos homens. Observou? Tornando-se semelhante a mim e a você. Às vezes é difícil de pensarmos assim. Por que é difícil? Jesus passou por todas as tentações, porém sem pecado. Jesus não pecou. E sendo tentado, olha só que curiosidade, o verso 18 nos mostra. Vamos ver o verso 18. Ele coloca assim: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, para socorrer aos que são tentados. Jesus é o nosso socorro. O teu socorro é Cristo Jesus. O meu socorro é Cristo Jesus. O escritor aos Hebreus, ele traz essa ideia à igreja judia, aqueles que vou colocar como o apóstolo Tiago, né? As 12 tribos dispersas, né? Porque Tiago ele inicia o seu livro falando dessa forma. O escritor aos Hebreus tem o objetivo de atingir justamente essa igreja hebreia, mostrando para eles que Jesus Cristo é um sacrifício melhor. Nós falamos que Jesus ele foi superior aos anjos. Nós falamos que Jesus ele encarnou e que os anjos são conservos nossos. E que Jesus, sendo Deus, ele se fez homem, ele se fez carne para morrer em nosso lugar. O próximo slide: mediador compassivo entre Deus e a humanidade. Ele se tornou esse mediador. Me lembro muito bem quando aceitei a fé. Uma ilustração que um pastor fez, e naquela época eu ainda novo convertido. Ele diz que Jesus morreu de braços abertos, para colocar uma mão no ombro do homem e a outra mão no ombro de Deus, no ombro do Pai. Jesus, ele é o elo de ligação entre o ser humano e Deus. Hoje você está ligado em Cristo Jesus. Hoje você está ligado na videira verdadeira, que é o Cristo, o nosso Senhor. Romanos, capítulo 3, verso 21, 26, está no slide. Ele diz: ele voluntariamente se submeteu à penalidade do pecado, ao experimentar e a agonizar na morte de cruz. Esse sacrifício voluntário do próprio Filho de Deus, do próprio Filho, em nosso favor, satisfez a justiça da santidade de Deus. Irmãos, sacrifício perfeito foi o sacrifício do nosso Cristo. E a nossa conclusão, ela nos mostra, e eu quero aqui passar aos irmãos no último slide, você vai estar vendo aí na sua casa, eu quero ler para você, e você pode ler também. Quando Cristo morreu na cruz, fazendo-se mediador em nosso lugar, teve o propósito deliberado e planejado de nos conceder a vida eterna. Mas o nosso, e aqui eu quero citar John Owen, quando ele escreve o livro A Morte da Morte na Morte de Cristo. Talvez você vai ter a curiosidade de ler esse livro de John Owen. Quero dizer a você que ele é calvinista, presbiteriano, mas é de suma importância que você entenda que a morte, ela foi morta na morte de Cristo, porque Jesus, ele é o dono da vida. E John Owen, quando ele coloca este tema, é um tema curioso, né, que mexe conosco. Então John Owen coloca a morte da morte na morte de Cristo, é um fato que nós devemos levar e amar mais e mais o nosso Senhor, que foi decretada, a morte foi decretada contra nós por causa do pecado, mas a vitória do cristão está garantida, como diz o apóstolo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós podemos ver a grandeza e a bondade do Senhor. E quando Paulo cita isso, 1 Coríntios 15, verso 57, a nossa vitória está nas mãos do Senhor.
Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe este momento que você está ouvindo esta palavra. Saiba que Jesus, ele se tornou carne, ele encarnou com a proposta de nos dar a vida eterna. Convido os irmãos para domingo, não se esquecer da nossa live. Nós estaremos aqui falando, cantando e adorando a Deus também novamente em adoração ao nosso Senhor. Não se esqueça também do nosso compromisso no sábado, a partir das 14 horas, traga o quilo, traga as ofertas. Deus abençoe os santos. Nós estaremos aqui a partir das 14 horas até às 17 horas. Você é bem-vindo para doar neste período e traga as ofertas para a nossa necessidade de cestas básicas. Amém? Nós vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Quero convidar aqui a nossa irmã Tereza. Ela vai estar fazendo essa oração e logo após nós estaremos dando a bênção apostólica. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite nós agradecemos, meu Deus, por tudo, por esse momento, por esta palavra maravilhosa. Jesus querido, nesta noite, meu Deus, continua abençoando a tua igreja, meu Deus, de forma geral. Meu Deus, toma a vida de cada um dos teus servos, família. Oh, Jesus querido, aqueles, meu Deus, aleluia, Jesus querido, que está impossibilitado, meu Deus, de vir à sua casa, mas eu creio que o Senhor tem vitória nesta noite. Deus, toma cada um nas tuas mãos, pastor Lorivar Mancida, a tua família, a família de cada um dos teus servos. Fica conosco, Senhor. É a bênção que nós clamamos no teu nome e te agradecemos, Senhor. Amém. Quero agradecer a presença de todos nessa noite. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre a igreja de Cristo, não só hoje, mas para sempre. Você pode dar um amém? Amém. Deus abençoe os santos.